Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Estamos começando mais um Bichos Tagarelas com as manchetes desta terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. Reajuste no ICMS eleva preço de combustíveis e gás nesta quinta-feira. Polícia Federal aponta a ligação de Carlos Bolsonaro com a BIM paralela. Governo amplia a abrangência do desenrola. Joinville tem seu maior desastre ambiental da história e população fica sem água por uma irresponsabilidade de um caminhoneiro que resolveu correr ali, capotou o carro entrou com produtos químicos no rio. É uma irresponsabilidade que não será paga por ninguém. Quem vai pagar toda essa tragédia para Joinville? Vai ser a empresa? Vai ser o caminhoneiro? Nunca, né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Os destaques internacionais, o nosso correspondente, nosso querido Carlos Kaminski, nos Estados Unidos, e Renato Rossi, o jornalista franco-brasileiro que mais entende de automobilismo no Brasil. Bem, vamos começar a trabalhar. Que todo mundo já sabia, a Polícia Federal descobriu e cumpriu nesta segunda-feira mandados de busca e apreensão, tendo como alvo o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, na terceira operação da investigação sobre a chamada BIM paralela do governo Bolsonaro. Agentes da Polícia Federal vasculharam endereços ligados a Carlos na cidade do Rio de Janeiro, uma casa, seu gabinete na Câmara e seu escritório político, além da casa de praia de veraneio da família na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. Os policiais foram a Angra, mas não encontraram ninguém da família a princípio. O ex-presidente Carlos e o senador Flávio Bolsonaro haviam saído de lancha para pescar, dizem aliados e a defesa do ex-presidente. O local entrou na lista de buscas após a descoberta de que Carlos estava na casa, de onde transmitiu uma live com o pai neste domingo, ao lado também dos irmãos Flávio e Eduardo. A autorização para as buscas, que foram solicitadas pela Polícia Federal e tiveram parecer parcialmente favorável da Procuradoria-Geral da República, foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e tem como base uma mensagem de 2020 em que uma assessora de Carlos pede via a uma auxiliar de Alexandre Ramage, então chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que levante informações sobre investigações contra o então presidente e seus filhos. Na mensagem, a assessora Luciana Almeida diz: "Bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda." Depois envia outro texto com referência a inquéritos. Delegada da Polícia Federal, doutora Isabela Ferreira, Delegacia da Polícia Federal, inquéritos especiais envolvendo o PR e 3 filhos. Ramagem, próximo da família Bolsonaro, é hoje deputado federal e foi o principal alvo da operação anterior realizada na última quinta. A primeira operação foi em outubro de 2023. Segundo a PF, os achados indicam que a família presidencial usava ramagem para obter informações sigilosas. Existia, inclusive, um núcleo no Palácio do Planalto justamente para vasculhar a vida dos adversários do presidente, especialmente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Jornalistas
e outros inimigos do poder. E a cidade mais industrializada de Santa Catarina, Joinville, teve ontem, dia 29 de janeiro, o que pode ter sido o maior desastre ambiental da história. O fato é que um caminhão carregado de ácido sulfônico sofreu um acidente no alto da Serra Dona Francisca. A serra em Santa Catarina, entre o litoral, né, e o Planalto, ela é muito alta, tem cerca de 1 quilômetro de altura. Dessa serra desce então praticamente toda a água doce, né, que serve como abastecimento para a população, enfim, para as cidades do litoral norte de Santa Catarina. E foi justamente nessa serra, no meio da serra, onde esse caminhão carregado de aço sofreu um acidente e toda a carga foi despejada aí no rio, onde houve um derramamento nesse rio desse ácido, e isso fez com que a água em Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, fosse comprometida. Hoje, terça-feira, dia 30, né, aí algumas horas após o acidente, 80% da população de Joinville está sem água nesse momento. A prefeitura montou um gabinete de crise, enfim, o governo do estado também está presente para tentar achar uma solução. O fato é que, emergencialmente, somente aí postos de saúde e hospitais estão recebendo água via caminhão-pipa. Houve uma multidão, né, da cidade que foram nos supermercados, compraram todas as águas possíveis, e a situação está complicadíssima, digamos assim. Basta imaginar que algumas horas sem água, né, num banheiro, ou mesmo para você beber, a situação começa a ficar extremamente complicada, e assim está Joinville nesta terça-feira, 30 de janeiro. O ácido, né, esse produto químico, ele era destinado a uma das indústrias de Joinville, destinado a Bushli Leper, e a Bushli é uma distribuidora de produtos químicos, além de fabricante de produtos químicos. É uma grande empresa. Eu tive o prazer de conhecer o fundador, seu Baltazar Bushli, pessoa muito íntegra, e a empresa emitiu uma nota afirmando que a transportadora, né, em questão, que sofreu esse acidente, era uma empresa terceirizada e que tinha todas as autorizações do governo federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, enfim, estava tudo legalizado aí para o transporte dos produtos químicos. A princípio, o que foi divulgado é que houve uma pane no sistema de freios do caminhão e por isso o acidente. Vários deputados, enfim, os políticos da região estão se mobilizando para tentar uma solução, inclusive rever a autorização de transporte de produtos químicos na Serra Dona Francisca. Essa serra, ela está totalmente dentro da Mata Atlântica, que é uma serra inclusive muito linda, lindíssima, um passeio maravilhoso andar por essa rodovia. No entanto, os riscos ambientais sempre foram alertados, vários deputados alertaram já para isso em outras ocasiões, e nunca foi tomada uma atitude de fato que impedisse, tanto que está aí a situação. Então, estamos acompanhando com lupa esse caso. As cenas são horríveis. Vocês imaginem rios de águas limpíssimas, transparentes, hoje totalmente tomadas por produtos químicos, uma espuma espessa, gigante. Já vários animais já apareceram mortos, claro, consequentemente peixes, enfim, toda uma biodiversidade aí está sendo destruída pelo caminho. Vamos acompanhar. Podcast Bichos Tagarelas.
Uma notícia ruim para muitos estados. Os preços da gasolina, do diesel e do botijão de gás ficarão mais altos na quinta-feira, com o início da vigência das novas alíquotas do ICMS aprovadas pelos governos estaduais em outubro. Não são todos, são apenas alguns estados. O ICMS da gasolina subirá 15 centavos para 1,37 por litro, considerando a pesquisa de preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O preço médio do produto no país passará de R$ 5,56 para R$ 5,71 por litro. No diesel, a alta será de 12 centavos para R$ 1,06 por litro, levando o preço do S10 novamente para acima de R$ 6,00 por litro. Já a alíquota do gás de cozinha foi definida em R$ 1,41 por quilo, aumento de 16 centavos em relação ao vigente atualmente. O botijão de 13 quilos, em média, subirá de R$ 100,98 para R$ 103,06, dificultando o desejo do governo de levar esse preço para abaixo de R$ 100. É o primeiro aumento do ICMS após a mudança do modelo de cobrança do imposto, que passou a ter alíquotas em reais por litro, não mais em percentual sobre um preço estimado da bomba dos produtos. A intensidade da alta é criticada pelo setor. Então, vocês podem saber que é um aumento considerável que deve afetar a inflação deste mês de janeiro. Nas primeiras 28 semanas sobre a nova política, por exemplo, o preço médio da venda da gasolina da estatal equivaleu em média a 97% da paridade de importação calculada pela Agência Nacional do Petróleo. Já o do diesel foi equivalente a 92% da paridade. Então, aumento que a gente não gosta de noticiar e não gosta de receber, principalmente dos combustíveis e do gás de cozinha. Podcast Bichos Tagarelas. E um comentário que eu não perco de jeito nenhum é o Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos. Ótimo dia para você, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. O presidente Joe Biden vem sofrendo uma enorme pressão política por parte dos republicanos para que ataque o Irã, principalmente depois do que aconteceu nesse último domingo, onde uma base norte-americana situada no deserto da Jordânia, numa região de fronteira com a Síria e o Iraque, essa base mais conhecida como Torre 22, foi atacada por um drone suicida, causando a morte de 3 militares norte-americanos e outros 40 ficaram feridos. O que acontece é que o Irã é o principal fornecedor de armas para esses grupos que atuam na região do Oriente Médio, como grupos como o Hamas, que está em guerra com Israel, o Hezbollah também, que tem um conflito ali regionalizado com Israel, e os Houthis, que vêm atacando embarcações da rota comercial no Mar Vermelho. Inclusive já embarcações da Marinha norte-americana foram atacados na região. E todos cobram uma ação forte do presidente Joe Biden contra o Irã, por ser o principal fomentador desses grupos terroristas. E principalmente porque
a região não consegue, depois do ataque sofrido por Israel, pelo Hamas, o presidente Joe Biden não consegue alinhavar um momento de trégua naquela região, principalmente ainda porque existem mais de 100 reféns na mão do grupo Hamas. E essa pressão que ele sofre para atacar o Irã, ela é, de certa forma, muito perigosa. Segundo os analistas, um ataque dos Estados Unidos ao Irã poderia sim desencadear uma guerra muito violenta na região e, quem sabe, até mesmo uma guerra internacional por causa dos apoiadores que o Irã poderia agregar, como Rússia, Coreia do Norte, talvez China e outros países da região. Hoje, o presidente Joe Biden fica com uma missão muito difícil, mas esperamos que a diplomacia e a tentativa de trégua, principalmente entre Israel e Hamas, dê um resultado nos próximos dias, para que não tenhamos um conflito ampliado na região. É isso aí, um forte abraço. Portaria normativa assinada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estabelece os critérios a serem adotados pelos bancos em caso de inadimplência de operações de crédito na faixa 1 do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas. De acordo com a norma, os agentes financeiros deverão, após os débitos serem honrados pelo Fundo de Garantia de Operações, adotar estratégia de renegociação similar à utilizada para créditos próprios, inclusive com a possibilidade de concessão de descontos, que é sempre bom. Publicado no Diário Oficial da União desta segunda, o texto traz também alterações em regra anterior sobre a abrangência do programa e sobre o acesso à plataforma de renegociação de dívidas. Passam a ser admitidas na faixa 1 as dívidas que cumulativamente tenham sido removidas de cadastros de inadimplentes por terem sido adquiridas por terceiros, inclusive empresas, securitizadoras e fundos de investimentos. A faixa 1 do Desenrola é voltada ao cidadão com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640, ou que estejam inscritos no CadÚnico, o Cadastro Único para os programas sociais do governo. Nela foi atendido até meados deste mês 1.500.000 pessoas e negociadas 7 bilhões e 700 milhões de reais. Ao todo, o Desenrola contabilizou cerca de 11 milhões e 500 mil brasileiros beneficiados e 34 bilhões em dívidas renegociadas, sendo 26 bilhões e 500 milhões de reais referentes à faixa 2, com renda até 20 mil reais. Então, uma boa notícia aí para quem estava devendo e não conseguia pagar. Podcast Bichos Tagarelas. E o nosso querido Renato Rossi, o franco brasileiro, o jornalista que mais entende de automobilismo no Brasil e gosta muito de política e tem a escola iluminista de Paris. Então é sempre bom ouvir o Renato Rossi. Ótimo dia para você, Renato! Bom dia, amigos de Bichos Tagarelas, o melhor site do Brasil. Bom, mas nós iniciamos a semana, eu inicio a semana cansado, né? Não é legal iniciar uma semana já cansado, mas ontem eu estava testando a Ford Ranger, no último fase de um teste de 12 dias, com uma Ranger cedida pela Ford, que não é mais Ford do Brasil, agora é somente Ford. A Ford não produz mais veículos no Brasil, ela importa os produtos dos Estados Unidos da América,
E a Ranger, ela fabrica na unidade industrial de Pacheco, que foi reformulada ao custo de 400 milhões de dólares. Fizeram uma reformulação tecnológica para produzir essa picape que realmente, em 12 dias de utilização, me surpreendeu demais. Eu venho acompanhando a picape Ranger e essas picapes médias grandes no Brasil, elas são picapes médias no mercado americano. A Ranger, inclusive, é a segunda picape mais vendida no mundo, tem uma enorme tradição no mercado norte-americano, no mercado mundial. E aqui no Brasil ela tem também um histórico muito longo. Eu tenho uma vivência muito grande com a Ranger, mas eu sempre achei a Ranger meio pipoqueira. Não vendia pipoca na esquina, mas poderia vender, porque ela pulava muito. As suspensões da Ranger sempre foram talvez o ponto fraco da Ranger em terrenos regulares. Ela só se ajeitava com a cabina com a caçamba cheia, lotada. Aliás, a caçamba é para isso mesmo. Ali na caçamba da Ranger, como em outras picapes do porte da Ranger, ela tem 5,78 metros de comprimento, não é um carro pequeno. Ali cabe 1 tonelada de carga, e para isso que os ruralistas compram, não é para visitar o padre na igreja da comunidade no final de semana, né? Na missa semanal. Eles compram porque eles precisam do trabalho dessas picapes, que são ágeis, principalmente nas atividades das propriedades rurais, de levar fertilizantes, de levar saco de soja, de ir até o distribuidor, de comprar equipamentos para a fazenda. Então tem um público ruralista aí enorme que compra essas picapes no Brasil. Mas as picapes nos últimos anos aí elas ficaram muito americanizadas, né? Que é o gosto do americano pelo truck, pela picape, é uma realidade, não é a realidade brasileira. Inclusive eles gostam, o estado do Texas, por exemplo, que é um estado agrícola em grande parte, estado poderoso economicamente, com muito petróleo. Lá os texanos adoram. Você vai em qualquer lugar em Houston, né, em cidades texanas, e você vê as picapes em todo lado, né? Eu cansei de chegar no Best Buy para comprar alguma bugiganga lá, bugiganga chinesa, e deparava nos enormes estacionamentos daqueles shoppings, daqueles malls, né, norte-americanos, deparava aquelas mulheres chegando com as suas grandes picapes, desciam inclusive das picapes, algumas portando na cintura uma coisa realmente impressionante, aqueles revólveres Magnum, que eram os 45, né? E aquele que o Clint Eastwood matava todo mundo nos filmes, quando ele chegava na cara do marginal, o elemento, como se diz aqui no Brasil. A polícia brasileira trata o bandido com total delicadeza, né? Para eles é o elemento. Ele chegava na cara do elemento e dizia "Hasta la vista, baby", e dava um tiro assim de 48 na cara do cara. Aqueles filmes violentíssimos que ele estrelava, o Clint Eastwood no começo de carreira, que era o Dirty Harry, né? um policial pra lá de fascista. Depois o cara se acalmou, né? Até o Clint Eastwood se transformou num liberal politicamente, ligado ao Partido Republicano, mas mais à ala liberal dos republicanos, e fez filmes bastante sensíveis, né? Parou com aquela violência. Mas os norte-americanos adoram o truck, né? Que é a picape. Eles têm na picape um carro do dia a dia, né? Gostam mais de picape que ter Mercedes, né? O negócio deles é picape e SUV, mas mais a picape, que a gente vê os quilos naquelas rodovias norte-americanas. E aqui no Brasil a picape também mudou, ela ganhou um tom estatutário. Para o homem do campo, ruralista dos lugares ricos aí do Brasil, do agrobusiness, que tem lugares poderosos, nos finais de semana, eu já vi isso em Goiânia e outros lugares de Goiás, por exemplo, nos finais de semana, em vez de ver Mercedes-Benz, Ferrari, Audi nos estacionamentos de restaurantes luxuosos, a gente vê as picapes, né, incrementadíssimas, né, modelos, inclusive esses ruralistas já importavam há muito tempo a Ford F-150, que é a picape considerada de maior qualidade no mundo, líder do mercado americano há 40 anos. Agora a Ranger está vendendo muito aqui no Brasil, e a Ford, inclusive, parou de produzir no Brasil. Troço engraçado, né? Parou de produzir no Brasil, reclamava de prejuízos anuais de 200 milhões de dólares. Agora, o ano passado, teve um lucro de 400 milhões só importando. Agora, vamos ver como é que fica a questão
da Ford não produzir no Brasil e importar veículos, principalmente no mercado norte-americano. Ela vai levar a paulada do imposto de 35%. Mas não atinge a Ranger, né? Porque a Ranger é produzida na Argentina e vai continuar com preço competitivo aqui no Brasil. Agora, as picapes essas mais sofisticadas estão sendo lançadas, elas não custam menos que R$350 mil por cabeça, né? Mais a cabeça de gado caríssima lá na caçamba, o boi de vez em quando vai passear lá na caçamba da picape. Então, vocês imaginem o valor que tem um veículo desse. Muito boa, muito a qualidade na dirigibilidade dessa Ford Ranger, inclusive quando eu falei em estatutária, porque eles fizeram um carro, uma picape que se comporta quase como um sedã de luxo, devido à suavidade de suspensões. É impressionante o trabalho da Ford sobre as suspensões dessa Ranger. Virou um veículo suave no trato, um veículo educado com motorista, gentil, né? Estabilidade direcional irrepreensível, anda em linha reta, é veloz em rodovia, e o motor turbo diesel com 250 HPs V6 é um motor muito econômico. Eu me surpreendi com a economia. Eu vinha ontem num trajeto de praticamente 300 quilômetros, num ponto do litoral gaúcho até Porto Alegre. Eu saí desse lugar onde me encontrava à meia-noite, cheguei em Porto Alegre quase às 3 da manhã. Mas estava evitando o congestionamento ontem, que estava terrível na BR-101. E foi uma viagem tranquilíssima, né? Só foi intranquila pelas barbaridades, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, né? O gaúcho adora o bar e barbaridades. Barbaridades é ver carros sem menor condição, sem faróis, sem sinalização, andando em alta velocidade, em estrada de duas mãos. Olha, tem que ter muito saco para aguentar esse trânsito do Brasil. Não só isso, né? Tem que ter um santo muito forte, um santo que ande de armadura. Mas assim mesmo, foi uma viagem extremamente segura que eu fiz, maneirando na velocidade. Eu não ando ligeiro de jeito nenhum. Respeito aqui a velocidade legal de 110 km horários. E foi um consumo extremamente positivo, né? Porque a Ranger fez até 15 km com litro de diesel, é muito. Mas para mim ficou uma certeza, né? Realmente a Ford está com uma picape de grande qualidade, que está sendo vendida equalizada nessa qualidade em todos os mercados mundiais e que está fazendo um grande sucesso já aqui no mercado brasileiro, essa nova Ranger. Merece. A Ford realmente dessa vez caprichou muito no produto. Novo encontro, amigos, um novo podcast do Peixes Tagarelas, o melhor site do Brasil. Tchau. Antes das manchetes internacionais, vamos aos principais tópicos para acompanhar hoje. O presidente Lula participa da cerimônia de assinatura de contratos de concessão de rodovias do Paraná. Dívida pública, Tesouro divulga relatório de 2023. CAGED saiu o saldo de vagas criadas em 2023. Será uma boa notícia aí para o governo. E resultados... Microsoft, Alphabet e GM publicam seus balanços de 2023. Vamos então aos destaques do mundo na imprensa. New York Times: crise imobiliária da China não chegou ao fim. Washington Post: Biden enfrenta escolhas políticas traiçoeiras com ataques de drones. Wall Street Journal: 3 maneiras pelas quais os Estados Unidos podem punir o Irã após o ataque. Clarim: mudanças na lei ônibus complicam acordo do governo com governadores. E o País: União Europeia pressiona Orbán para acabar com veto húngaro à ajuda para a Ucrânia. The Guardian: regras fronteiriças do Brexit podem reduzir em 1/5 o prazo de validade de alimentos frescos da União Europeia. Financial Times: investidores do Vale do Silício acumulam 300 bilhões de dólares em crise de financiamento de startups. E na guerra ali, o Oriente Médio, já são
69.333 palestinos e 8.730 israelenses feridos na guerra. Número de mortos de crianças palestinas está em 10.099, contra 0 até agora de Israel. Adultos, 16.693 palestinos, 1.139 de Israel adultos, aí incluindo mulheres. E as empresas norte-americanas que realizam transações com a mineradora estatal venezuelana Minerva terão até 13 de fevereiro para encerrar as operações. A medida foi uma retaliação ao veto da Venezuela à pré-candidatura presidente Maria Corina Machado, líder da oposição. O que o Maduro quer é ser candidato único ou botar uma pessoa sem qualquer tipo de expressão. Até agora, o presidente Lula não disse nada sobre o veto a Maria Corina. Outros países da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Equador, condenaram a inelegibilidade da opositora. E o Macron, presidente francês, teria dito que a União Europeia encerrará as negociações para um acordo comercial com o Mercosul. A informação foi dada por um conselheiro de gabinete de Macron a jornalistas, segundo aí a Reuters. A Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni anunciou o plano para impulsionar laços econômicos com o continente. Serão investidos inicialmente 5 bilhões e 500 milhões de euros no setor energético. Meloni diz que as medidas buscam assegurar aos africanos o direito de não serem obrigados a emigrar e cortar as suas raízes. Bem interessante isso, né? Você investe no país para justamente não ter, né, assegurar o direito do africano de ficar no seu país e não ter a imigração gigantesca que ocorre na Itália. Estados Unidos e China, autoridades dos países se reúnem para debater, isso aqui é muito importante, os precursores químicos do fentanil, opioide, que é uma das principais causas de overdose nos Estados Unidos. Em Pequim, o horário não foi divulgado. Os Estados Unidos afirmaram que a China é a principal fonte de compostos químicos sintetizados em fentanil pelos cartéis de drogas do México. A China nega. E essa droga, que é extremamente letal, já está no Brasil. Isso é muito ruim. Eu me lembro quando a mãe fazia, não faz mais, o bolo de milho. E daí quando acabava aquele bolo quentinho, a gente comia todo o bolo, a mãe falava assim: acabou-se o que era doce. Então acabamos mais uma edição do nosso podcast Bichos Tagarelas, agradecendo o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, ao nosso brilhante jornalista digital Ricardo Weg, ao Maurício Viana, o nosso fantástico editor, e ao Renato Rossi, o jornalista franco-brasileiro que mais entende de automobilismo no Brasil. Parem para ouvir o Rossi se você quer trocar de carro. Pergunte ao Rossi. Você manda aqui pro nosso e-mail, para onde você quiser, nas nossas redes sociais, ou para o meu telefone mesmo. Você pode mandar críticas e também informações, e
saber, perguntar para os nossos comentaristas o que você gostaria. Então, o meu telefone sempre à disposição de vocês, 61 999 72 28 23. 61 999 72 28 23. Conto com vocês. Obrigado por essa audiência maravilhosa. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.